Sargento Luiz André Monteiro, que está em Teresina para participar do 4º Congresso Piauiense de Ciências Criminais, que acontece desde ontem e vai até amanhã no auditório do Tribunal de Justiça do Piauí. Sargento Monteiro, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Pela sua vinda. Boa tarde. O senhor é chamado normalmente de Sargento Monteiro? Monteiro. Bom, é um prazer recebê-lo aqui, Sargento. A informação que temos aqui é de que o senhor tem uma larga experiência na sua atividade policial. O senhor participou já de importantes operações no estado do Rio de Janeiro, entre elas a ocupação do Morro do Alemão, a instalação das UPPs e, mais recentemente, esse trabalho desenvolvido também pela polícia lá na Rocinha. Então, a sua presença aqui no estado do Piauí é de extrema importância e nós queremos aproveitar a sua presença aqui, no bom sentido, para a gente colher informações. Como é que o senhor, particularmente, está verificando esta atuação da polícia, esta ocupação nos morros cariocas e que exemplo está sendo dado para o Brasil com essa ação policial? Eu costumo dizer que, de todos os tempos, é o melhor projeto de segurança pública. Eu tenho 17 anos no BOPE, e, como o senhor falou, eu participei de diversas operações. E nós começamos a ver que as operações policiais, elas eram pontuais, elas iriam nas comunidades, os policiais iam na comunidade, trocavam tiro, morriam policiais, morriam traficantes, morriam moradores de bem. Mas os traficantes continuavam lá. Em seguida, tudo voltava ao que era. Tudo voltava ao que era porque o território continuava ainda em poder do tráfico. E esse projeto não, esse projeto ele resgata aquele território, ele retoma aquele território das mãos do traficante e devolve ao Estado, devolve às pessoas de bem, devolve ao cidadão de bem. Então, de todos os projetos que eu já presenciei, que já participei, é o melhor projeto de implantação das UPPs. Ora, o senhor sabe, sargento, bem, de que, tudo bem, o Rio de Janeiro é um caso à parte, mas o problema das drogas é um problema do Brasil. Tráfico de drogas, a presença de bandidos se aproveitando dessa situação e se instalando. Que tipo de experiência, do que essa experiência pode ajudar os demais estados brasileiros? Dá para ser aplicado, reservadas as proporções, isso nas demais cidades brasileiras? Positivo. Nós temos estados mandando representantes ao Rio de Janeiro, a fim de que eles possam ver de perto como funciona a implantação desse projeto. Nós temos outros países também mandando representantes ao Rio de Janeiro para ver como que funciona esse projeto. É um projeto que foi desenvolvido no estado do Rio de Janeiro, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, e que tem dado um resultado e que nenhum outro projeto deu. O fato de você tirar das mãos do traficante aquela comunidade, aquele território que décadas e décadas ele controlava e devolver ao Estado, faz com que aquela comunidade, as pessoas daquela comunidade possam ter de volta a dignidade que havia perdido por causa do tráfico. Nós já ouvimos algumas autoridades dizerem que o Brasil perdeu a guerra para as drogas. O senhor concorda com isso? Não concordo. Eu não concordo e aí, já visto o projeto que nós estamos desenvolvendo lá. Nós estamos retomando de volta. Os traficantes estão sendo presos, muitos até conseguiram sair, fugir, mas estão sendo presos fora dos territórios, porque quando você tira o inimigo do território dele, do habitat natural dele, ele se torna mais vulnerável. E aí você pode prendê-lo com mais facilidade. E é o que está acontecendo. Haja vista aí as prisões que nós acabamos desenvolvendo, o NEM da Rocinha, o Marcelinho Niterói, que foi o substituto do Beira-Mar, que acabou morto numa operação policial nossa, em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Federal. O traficante Peixe e o traficante Coelho, que comandava outras áreas também ligadas à mesma facção do NEM, estão sendo presos por causa desse projeto. Quer dizer, o projeto é que, vamos dizer assim, é o grande diferencial, que reúne a capacidade do policial, naturalmente, com muita inteligência, e muita tecnologia. No que se refere à estrutura, o senhor acredita, assim, que é possível hoje, no Brasil, haver um investimento em estrutura para as polícias que possa dar esse resultado que vem dando no Rio de Janeiro, nos demais estados? Estrutura, investimento é a palavra-chave. O governo tem que querer fazer, o governo tem que ter a disposição de fazer, de investir nas unidades policiais para que elas possam desenvolver esse trabalho. Agora, também é muito importante frisar que não é só a atividade policial, não é só o trabalho policial. O governo tem que ir junto com todas as ações sociais que aquela comunidade havia perdido. Nós temos que ver a necessidade daquela comunidade e sanar aquela necessidade. Nós temos que fazer com que aquela comunidade ela volte a ter a dignidade que ela havia perdido.
Haja visto a Rocinha, para vocês terem uma ideia, nós entramos na Rocinha no domingo, mas o meu grupo já estava na Rocinha desde a sexta-feira. E no segundo dia de ocupação da Rocinha, foram retiradas da comunidade mais de 320 toneladas de lixo, que não era retirada por causa do tráfico, por causa da presença do traficante. O serviço público não podia chegar até a Não podia comunidade. chegar porque o tráfico não deixava. Uma ambulância não podia entrar na comunidade para socorrer uma pessoa porque havia barricadas na comunidade. Ou seja, se uma pessoa necessitasse de uma ambulância para socorrê-la, ela iria morrer na comunidade. Era um estado dentro de outro. Era um estado dentro de outro estado. E aí o governo do estado do Rio de Janeiro resolveu dar um basta nisso. Né? E desenvolveu esse projeto que, no meu entender, é o melhor projeto de todos os tempos. O senhor acha que isso vai influenciar o restante do Brasil? Tem insistido no restante do Brasil, porque vejo que o Rio de Janeiro está conseguindo, nesse momento, resolver os seus problemas. Mas o resto do país tem uma preocupação. Aliás, sargento, há uma preocupação enorme com relação à presença desses bandidos, marginais e traficantes em outros estados. Quer dizer, que eles estejam deixando o Rio e, claro, afugentados que estejam se deslocando para outros estados da federação. Há esta possibilidade? Há essa possibilidade. E qual é a orientação que o senhor daria às polícias dos estados? É que trabalhem em conjunto. Né? Lá no Rio nós conseguimos trabalhar em conjunto, nós conseguimos unir a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, Polícia Federal, as Forças Armadas, tudo em prol desse objetivo, que é pacificar as comunidades que havia sido subordinada, havia sido tomada pelo tráfico. Né? E nós estamos conseguindo. Eu acho que se as forças policiais, né, de todos os estados se unirem em prol desse combate às drogas, desse combate ao tráfico, com certeza terão êxito. É o que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro. Sargento, eu queria agora colher um depoimento bem pessoal seu. Qual é a sensação e o sentimento de um policial com a sua experiência quando sobe o morro, como o Morro do Alemão, o Morro da Rocinha, para uma operação deste naipe, deste tipo? O que passa na sua cabeça? O Morro do Alemão foi uma operação ímpar, né? Na verdade, o Morro do Alemão, ele não estava programada a operação para pacificação do Morro do Alemão. Né? Foi por um problema que ocorreu na Vila Cruzeiro, né? Foi a primeira comunidade que nós adentramos, e nós tivemos que adentrar aquela comunidade para sanar um problema. Né? E ali estavam todos os traficantes, não havia a informação de que nós iríamos pacificar aquela comunidade. Então nós guerreamos ali, guerreamos mesmo, praticamente 4 dias ali dentro. Né? Eu entrei numa quarta-feira à tarde e só saí de lá no sábado. Isso sem dormir? Isso, a gente dormia estado de alerta constante. Revezando. Uns dormiam e outros ficavam acordados. A troca de tiro ela só cessava à noite. Né? E quando amanhecia, começava tudo novamente. Mas foi uma experiência ímpar, porque, na verdade, como eu falei, o Complexo do Alemão e do Cruzeiro não estava na programação da pacificação naquele momento. Por isso houve esse confronto. Diferente da Rocinha. Né? A Rocinha foi feito o planejamento, né? Foi informado que nós iríamos operar na Rocinha, que nós iríamos retomar aquela região, né? E os traficantes começaram a se debandar. Enquanto o senhor vai falando, agora eu quero poder aqui mostrar, são imagens colhidas na internet, mas que mostram, que possam ilustrar realmente essas operações às quais o senhor se refere. Isso aí é o blindado da Marinha, né? É um clanf da Marinha. É como o senhor acabou de falar, foi uma junção de força. Foi uma junção de força. Eu acho que em todos os estados do nosso território, se houver essa junção... Agora, isso é inédito, né? Isso não tinha acontecido antes, em nenhum lugar que eu recorde, não sei se... Nós estamos conseguindo fazer isso e a gente espera que os outros estados também sigam esse exemplo. Né? A gente espera que os outros estados também possam ter essa integração que nós estamos tendo no Rio de Janeiro. Porque só com integração, só com a união é que nós vamos conseguir combater esse mal, o tráfico de droga, a criminalidade, não só no Rio, mas no Brasil por um todo. Eu vou repetir a pergunta, porque acho que eu terminei interrompendo. Dá medo, sargento? O senhor é um ser humano, o senhor tem preparado, o senhor tem toda uma qualificação, mas dá medo? Tem algum momento em que dá realmente um tremor, algum medo de estar fazendo parte de uma operação como essa, ou não? O medo é o termômetro do homem, né? Se o homem não tiver medo, ele vai fazer tudo errado, ele vai fazer besteira, ele vai acabar morrendo. Sim, medo todos nós temos que ter, porque ele que vai falar, não vai, fica, vai agora, não vai. É quem dá Só medida, que o policial, né? do BOPE, ele é um policial extremamente preparado para isso. Né? O policial do BOPE, ele tem uma experiência técnico-profissional que não há, talvez no Brasil, policiais preparados tão bem quanto o BOPE. Né? O BOPE ele é considerado hoje uma das melhores tropas de combate urbano do mundo. Né?
Isso se dá também pela a nossa característica do tráfico no Rio de Janeiro, né? Me fale um pouco, falando do BOP, que nós temos aí um momento interessante, que questão cinematográfica, os filmes Tropa de Elite 1 e 2, que revelam realmente uma polícia muito bem preparada, mas tratam também de um tema muito delicado, que é a questão da corrupção policial. Como é que está sendo tratado isso hoje, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sargento? O nosso secretário de Segurança Pública, né, a Secretaria de Segurança Pública tem tratado com bastante rigor. Né? Haja vista a prisão do NEM, né, que ele diz que 50% de todo o faturamento dele era despejado nas mãos de policiais corruptos. Né? E uma outra coisa que está acontecendo no Rio também, que de repente vai ser, com certeza vai ser, um exemplo para que os outros estados também sigam, que é a delação premiada. Né? Se nós conseguirmos fazer com que o NEM denuncie esses policiais, será uma coisa extraordinária, porque aí nós vamos poder também estar colocando atrás das grades esses policiais que eram coniventes com ele. Né? Então, o estado do Rio de Janeiro... E que mancham a imagem da corporação. Que mancham a imagem da corporação. E essa imagem nós conseguimos resgatar. Nós conseguimos resgatar, através desse processo de pacificação, a credibilidade que a polícia havia perdido. As pessoas estão mais felizes, elas estão acreditando nessa ação policial e estão denunciando. Né? A localização das drogas, a localização das armas, a localização dos marginais. Eu acho que isso que é importante, é fazer com que a comunidade volte a ter aquela confiança. Isso é o mais importante. E é muito gratificante você ver uma comunidade com quase 100 mil habitantes, que era subjugada pelo tráfico e agora libertada. Você vê um sorriso no rosto de uma criança. Você vê o contentamento no rosto de uma senhora que morou lá durante décadas subjugada pelo tráfico. Isso não tem preço. E é isso que nós estamos tentando fazer e passar, não só para os outros estados do Brasil, mas para o mundo. Que há jeito sim, basta querer, basta ter força de vontade e basta trabalhar. Sargento Monteiro, o senhor vai o senhor vai proferir uma palestra, é isso? Uma palestra. Hoje à noite? No auditório do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Sua palestra é hoje à noite, hoje, então? Às 5 horas, às 17 horas. Às 5 horas da tarde. Nós estivemos também palestrando no auditório da Justiça Federal. Isso hoje já? Foi às 9 horas, estiveram lá presentes representantes da Polícia Militar, representantes dos bombeiros, representantes da Polícia Civil, e isso é importante. Né? A união dessas polícias, a união desses órgãos governamentais em prol de um bem só, que é a vida, a liberdade, o bem-estar da cidadania. Sargento Monteiro, do BOP, muito obrigado pela sua vinda e sua atenção ao Jornal do Piauí. Obrigado pela sua vinda ao Estado do Piauí. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado.